Olá, bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de Física, segundo ano, da Escola Reunida Miguel Marinho, de São Miguel do Fidalgo. Aqui com vocês o professor Raimundo Dias. Hoje iremos trabalhar a atividade avaliativa referente ao mês de maio, trabalhando os conceitos de termologia, da temperatura e suas medidas, e dilatação térmica. Então, a primeira questão aí referida, eu alterei os dados, né, mas o modo de resolver é o mesmo. Então, ele está na página 31, questão 6, onde diz o seguinte: a temperatura interna de uma caverna, ela varia de 16 a 21. Vou colocar 31 graus aqui, porque a 31 graus em determinado dia. Em determinado dia, essa caverna de Santana, localizada na cidade de Apaí, São Paulo, apresentou temperaturas de 30 graus Celsius, que valores assinalam dois termômetros, um graduado na escala Fahrenheit e o outro na escala Kelvin, situado no interior dessa caverna. Então, observem o seguinte: existe uma forma para transformar a temperatura Celsius na temperatura Fahrenheit, que a fórmula é a seguinte: eu tenho temperatura Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura F menos 32 sobre 9. Aí eu multiplico os extremos pelos meios, como eu quero a temperatura em Fahrenheit, então nós vamos fazer o seguinte: multiplicar os extremos pelos meios, então vai ficar 5 vezes TF menos 32 é igual a TC, né? 9 vezes TC, 9 vezes temperatura Celsius. Aí esse 5 está multiplicando, ele passa dividindo, então a temperatura F menos 32 vai ser igual a 9 sobre 5 temperatura Celsius. Tá menos 32, passa mais 32, então temperatura F vai ser igual a 9 sobre 5 temperatura Celsius mais 32. Aí eu tenho a relação da maneira como eu quero. Então eu sei aqui como condição, né, que a temperatura Celsius é 30 graus Celsius. Nesse dia, na caverna, a temperatura é essa daqui, 30 graus Celsius. Então, significa dizer que eu vou encontrar essa temperatura na escala F, Fahrenheit, né? Que vai ser igual a 9 sobre 5 TC mais 32. Então, eu tenho 9 sobre 5 temperatura Celsius mais 32. Então, a temperatura Fahrenheit vai ser igual a 9 quintos vezes a temperatura Celsius, que é 30, mais 32. Aqui vou colocar graus porque é uma temperatura relativa. Então, 30 dividido por 5 dá 6. Então, fica TF vai ser igual a 9 vezes 6 mais 32, né? Então, TF vai ser igual a 6 vezes 9 dá 54, mais 32 graus Celsius. 54 com mais 32 vai ser igual a 86 graus F, né? Esse vai ser o valor aqui em temperatura, em graus Fahrenheit. Então, eu tenho 86. A mesma coisa eu vou fazer em relação à transformação da temperatura Celsius em Kelvin. Temperatura Celsius vai ser igual a temperatura Kelvin, aliás, vai ser igual a temperatura Celsius, né? Menos 273. Essa é a fórmula, né? Temperatura Celsius menos 273. Então, se eu quiser agora, temperatura Kelvin, Celsius vai ser igual a temperatura Kelvin menos 273. Se eu quiser em temperatura Kelvin, eu vou pegar TK menos 273, que vai ser igual a TC. Tá menos, ele passa mais. Então, eu tenho TK vai ser igual a TC mais 273. Então, eu tenho essa condição aqui, né? TC é igual a temperatura Kelvin menos 273. Então, para me transformar para Kelvin, de Celsius para Kelvin, eu vou utilizar essa condição aqui. Temperatura Kelvin vai ser igual a temperatura Celsius mais 273.
Temperatura Celsius aqui definida, 30 graus. Então, é só TK vai ser igual a 30 graus mais 200, ou 30 graus, né? 30 mais 273. Então, TK vai ser igual a 30 mais 273 dá 303 Kelvin. Aqui é absoluta, né? Temperatura absoluta, ela não tem graus aqui. Então, significa dizer que TF 86, TK 303. Aqui, se vocês observarem, eu tenho a letra A. Na segunda questão, você vai identificar as alternativas incorretas. É uma questão da página 31, né, do livro, questão 7. Então, você vai ler, observe, lá no livro, na página 31, a questão 7, o segundo item diz assim: dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro, logo eles estão em equilíbrio térmico entre si. Aí você vai dizer o que é verdadeiro, o que é falso, e depois você vai achar as duas opções que são falsas, as que são incorretas, e marca aqui quais são estas opções. Na terceira questão, ele diz o seguinte: durante uma gincana, um apresentador propôs aos alunos que completassem a seguinte frase: quando três corpos estão encostados entre si e em equilíbrio térmico, é possível afirmar que. Aí Carol diz: é preciso afirmar que o corpo que tem maior massa tem maior calor. Se for verdadeiro, você bota um V aqui, né? Se for falso, bota um F. Se ela estiver falseando a questão. Na segunda diz assim, vou fazer a mesma pergunta. Quando três corpos estão encostados entre si e em equilíbrio térmico, é possível afirmar que. Aí Karina diz que todos os corpos têm o mesmo calor. Se ela tiver dito a verdade, né? Tudo bem, né? Se não, se ela falseou, você coloca um F aqui. E aí, de novo, quando três corpos estão encostados entre si em equilíbrio térmico, é possível afirmar que. Aí Bianca disse que todos os corpos estão no mesmo estado físico. Aí, se verdade ou falsidade, você coloca aqui, né? E o outro, quando três corpos estão encostados entre si em equilíbrio térmico, é possível afirmar que. Aí Beatriz diz, os três corpos apresentam a mesma temperatura. Então, se, por exemplo, você vai marcar a alternativa quem completou corretamente. Se todos completaram de maneira correta, marca a letra A. Mas se apenas um completou de maneira correta, você marca qual foi deles, né? Ok? E aí na quarta questão, que é da página 35, questão 1, diz assim: calcule o coeficiente de dilatação linear de um cabo. Ele quer que você calcule o coeficiente de dilatação linear de um cabo de cobre, que ao ser aquecido de 0 a 90 graus, ou seja, a variação da temperatura, a temperatura variou da temperatura final menos temperatura inicial, né? Ela foi de 90 final menos 0, que vai dar 90 graus Celsius aí, né? Então sofre uma variação do comprimento, variação de L de 0,1521 metro. Posso colocar assim, 1521 vezes 10 na menos 4 metros, né? Botando a vírgula, vem 1, 2, 3, 4, 4 casas, 10 na menos 4. Fica melhor assim. E aí ele tem o comprimento inicial desse cabo de cobre, vai ser de 130 metros, conforme está lá no livro, né? Eu modifiquei isso aí. No livro não é 130, deve ser um outro valor. Então, 130. Observem lá no livro, né, na página 35, questão 1, que vocês encontram os valores corretos aí. Então, para calcularmos a variação do comprimento é dada por comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Como eu quero o coeficiente de dilatação linear, eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu tenho ΔL, que vai ser igual, coeficiente de dilatação linear, LI vezes ΔT. Passando tudo para o primeiro membro, vai ficar assim, coeficiente de dilatação linear, eu ponho LI vezes ΔT aqui,
vezes isso aqui. Vai ser igual a ΔL. Esse valor aqui, ele está multiplicando, ele passa dividindo, então vai ficar assim, ó. ΔL vai ser igual a LI vezes ΔT. Então, eu vou achar por essa fórmula aqui já, né? Então, eu vou dizer que o coeficiente de dilatação linear vai ser a variação do comprimento por LI vezes ΔT, que foi o que eu encontrei aqui, né? Que foi essa condição aqui, LI vezes ΔT. Bom, com esse conceito, agora é só substituir os valores. Então, aqui eu tenho a variação do comprimento, que vai ser 1.521 vezes 10 na menos 4, né? 1.521 vezes 10 na menos 4, dividido por... Aí eu tenho LI, que vai ser 130, né? Vezes... E eu tenho a variação da temperatura, que é 90, 130 vezes 90. Então, se eu pegar 130 vezes 90, 130 por 90. Então, eu tenho o seguinte: 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 3 é 0, 0 vezes 1, 0. 9 vezes 0, 0, 9 vezes 3 dá 27, vai 2, 9 vezes 1, 9, e 2, 11. Então, tem 0, 0, 7, 1, 1. Eu tenho 11.700 aí. Então, nesse caso, eu tenho 1.521 vezes 10 na menos 4, e aqui eu tenho 11.700. Esse 11.700 eu posso colocar também em forma de potência, né? Eu tirar os dois zeros, 1.521 vezes 10 na menos 4, e aqui eu tenho 117 vezes 10 a 2, né? Aí eu vou pegar 1.521 e dividir por 117. 1.521 por 117, né? Então, aqui tem 3 casos, vou pegar 3. Então, 152 dá para se dividir por 117, vai dar 1, 117. Do 2 não dá para tirar 7, toma uma dezena emprestada, aqui vai ficar 4 e aqui 12. 12 menos 7 dá 5, 4 tira 1 fica 3, aqui fica 0. Baixo 1 fica 131. Vai dar 3, né? 117 vezes 3, né? 117 vezes 3, ó, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. 3 vezes 1, 3, dá 351. 351 para 351, nada. Então, sobrou quanto? 13, né? Então, eu sei que aqui vai ser 13 vezes 10 na menos 4. Tá mais 2, ele passa, tá embaixo positivo, ele passa negativo. 10 na menos 2, né? Então, aqui eu vou ter, nesse caso, colocar 1,3 vezes 10 a 1, porque vem uma casa para aqui, ó, né? Tá 13 inteiros, aí vem uma casa, a vírgula vai ficar entre 1 e o 3. Aí, como ele vem para a esquerda, um positivo. Aqui vai dar menos 6, né? Menos 6. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. 6 tira 1 fica 5. Então, vai ficar 1,3 vezes 10 na menos 5, né? Graus Celsius na menos 1. Graus Celsius menos 1. E esse vai ser o valor. 1,3 vezes 10 a menos 5, que vai ser a letra C, né? Letra C. Esse é o valor. Aí, na quinta questão, faltou algumas informações aqui, né? Faltou algumas informações, eu anulei, você não precisa responder. E aí nós vamos para a sexta questão. Na sexta questão, ele diz o seguinte: uma chapa de zinco, cujo coeficiente de dilatação linear é 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius a menos 1, sofre uma elevação de 30 graus, ou seja, houve uma variação de temperatura de 30 graus aí na temperatura. Verifica-se que a área da chapa aumenta 6 centímetros quadrados, aliás. Nessas condições, a área inicial da chapa mede em centímetros quadrados de... Ele quer em centímetro mesmo, então nós não vamos modificar esses valores aí, né? Ele disse aí quais foram as informações que eu tenho. A variação da temperatura, ele já disse logo que é 30. Houve a variação da final, mas inicial vai ser 30.
Então, houve uma variação de 30, a área inicial, a variação da área, que a área é dada por S, né, delta S, vai ser de 6 centímetros quadrados. Aí ele diz que a área inicial nessas condições, a área inicial da chapa mede em centímetro quadrado, nós não sabemos ainda a área inicial. Mas ele deu aqui o coeficiente de dilatação linear, né? Então, para mim achar o superficial, eu vou pegar 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, que vai ser 2 vezes o linear, que é 24 vezes 10 a menos 6, 24 vezes 10 na menos 6, 24 duas vezes dá 48, vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Esse é o valor do coeficiente. Com essas informações aqui eu acho o valor do coeficiente de dilatação linear. Ou eu acho a área inicial. Observe de novo, eu tenho assim, a variação da área vai ser igual a área inicial vezes coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Como eu quero isso aqui, eu vou passar tudo para o primeiro membro, né? Coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura vezes o espaço inicial, ou vezes a área inicial, que vai ser igual à variação do espaço aí. Bom, a variação do espaço não, a variação da área. Então, eu vou passar isso aqui para o outro lado, ele está multiplicando, ele passa dividindo, então a área inicial vai ser igual a variação da área, né, pelo coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Eu vou utilizar esse conceito aqui, então eu sei que aqui vai ser SO, que vai ser igual a variação de S, que é a variação da área, coeficiente de dilatação superficial vezes a variação da temperatura. Então, a área inicial vai ser igual a variação da área, 6, né? 6. Variação do coeficiente de dilatação, 48 vezes 10 a menos 6. 48 vezes 10 na menos 6. Vezes a variação da temperatura, que foi 30. 30. Então, eu tenho SO, que vai ser igual a 6 sobre 48 3 vezes, né? 48 vezes 30. 48 vezes 30. Aqui vai dar 0, 0 vezes 8 é 0, 0 vezes 4 é 0. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 4, 12, com mais 2, 14. Então, eu tenho 0, 4, 4, 1. Vai dar 1440, né? Aqui vai ficar 1440 vezes 10 na menos 6. Eu vou pegar 6 e dividir por 1440, né? 6 e dividir por 1440. 6 dividido por 1440. Não dá, vai dar 0. Sobra 6, vírgula, dá direito a um 0. Dá 0 de novo, que aqui vai dar 60. Aí bota um 0, fica 600. Não dá, dá 0. Fica 600. Abaixo marrom 0 fica 6.000. 6.000 para 1.400, talvez dê 5, né? 1.440 por 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 4, 21 mais 2, 22, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. Já passou, né? Então não dá 5, dá 1.440 vezes 4. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, vai 1, 16, 1, 17, vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Então dá 4, que vai dar 5.760. Diminuindo aqui, aqui vai ficar 0, aqui fica 5, aqui fica 9 e 10. 10 menos 6 dá 4, 9 tira 7 fica 2, aqui fica 0. E aí acrescento mais um 0, fica 2.400. 2.400 talvez dê duas vezes, né? 1.440 por 2. 2 vezes 4, 8, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 1, 2. Já passa, né? Vai dar 1. Vai dar 1.440, que vai ficar 0. Fica 3 aqui, 10. 10 menos 4 dá 6. 3 não dá para tirar 4, aqui fica 1 e aqui 13. Menos 4 dá 9. E acrescento um 0. Então vai ficar 4,1 aí, né? Aí eu vou botar um 7 aqui.
7 vezes 0, 0, né? Se eu pegar 1, 4, 4, 7, 0 por 7, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 4, 28, vai 2, 28 e 2, 30, vai 3, 7 vezes 1, 7 e 3, 10. Então, vai ser aproximadamente 6, aí acrescentou aí para 7, né? Então, aqui vai ficar mais ou menos isso aqui, 0,00416, né? Vou botar um outro número aqui que não sei, vezes 10, tá menos 6, passa mais 6. Passa mais 6 aí, né? Tá menos 6, passa mais 6. Tá negativo embaixo, ele passa positivo. Bom, e aqui eu vou vir quantas casas? 1, 2, 3. Se eu venho 3 casas, né? Fica menos 3. Então vai ficar assim, 4,16 vezes 10 na 3 vezes 10 a menos 3 vezes a 3, né? Então, significa dizer que vai ficar 4,16 vezes 10, 6 tira 3 fica 3, né? Então, vai ficar esse valor aí, 4,16 vezes 10 a 3, né? Esse é o valor, que é aproximadamente a 17, que vai ser a letra B aí na questão. Bom, então fico por aqui, bom estudo.